Olá, aluno e aluno do CEF 106 do Recanto das Emas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vanderlei Almeida, de Língua Portuguesa, e estamos aqui para mais uma videoaula. Só recapitulando vocês, pessoal, esse material vai estar disponível aqui na plataforma do YouTube, como também no Google Sala de Aula. Leiam os textos em PDF que irão auxiliá-los na resolução das atividades. E também, pessoal, compartilhe aí com os coleguinhas que não estão conseguindo ou por algum motivo não estão entrando na plataforma, tudo bem? Gente, esse conteúdo é um conteúdo muito recorrente, né? A gente estuda no sexto, sétimo e tal, até o final lá do terceiro ano do ensino médio. É uma espécie de conteúdo que cai bastante em provas, tá? Então a gente precisa ficar atento nesse sentido. É muito importante para o estudo da nossa língua. Gente, primeiramente, nós vamos ter um estudo dentro da gramática que se chama semântica, que vai estar responsável por estudar os significados, os sentidos e a relação que há entre esses significados das palavras. Então, a semântica é a ciência responsável pelo estudo do sentido, tudo bem? E as palavras, elas não irão apresentar estanques fixos, ou seja, as palavras vão apresentar apenas um significado todo o tempo. Não. Dependendo do contexto, com o passar do tempo, as palavras elas ganham novos significados. E isso que é o interessante, né? A gente entender que a palavra ela possui mais de um significado, dependendo do contexto. Tudo bem? Vamos pegar a seguinte expressão. Levei um bolo. Levei um bolo. Se eu falo assim, que eu levei um bolo a Pedro, tem um significado, certo? Peguei o bolo, levei para Pedro. Tudo bem. Mas se eu falo, eu levei um bolo de Pedro, é o mesmo significado? No contexto, não, né? Significa que ele desmarcou, ou que deixou me esperando muito tempo, né? Um determinado compromisso. Então, apesar da expressão ser a mesma, dependendo dos significados, né, dependendo do contexto, ele vai apresentar um sentido diferente. E isso que faz o estudo da linguagem denotativa e conotativa. Primeiramente, pessoal, o que é denotação? Denotação é o sentido real, o sentido exato das palavras, tá? Então a gente fala literal, sentido literal das palavras. As palavras, elas são usadas muitas das vezes, né, dependendo de alguns contextos, de maneira errônea. Essa palavra aqui, literal. Tem pessoas que usam literalmente para tudo, né? Literalmente falando. Por exemplo, a casa hoje está pegando fogo, literalmente. Aí a pessoa vai olhar assim, mas como assim a casa está pegando fogo literalmente? Está em chamas? Não. As pessoas estão agitadas, muita discussão, os ânimos estão aflorados. Tá? Então tome muito cuidado. Se a gente fala que algo está no sentido literal, ou literalmente falando, significa que é aquele significado que a frase realmente está apresentando. Tá? Se eu falo que a casa está pegando fogo literalmente, a casa está realmente em chamas, digamos assim. Tudo bem? Então olha só. Paula comprou uma flor. Paula comprou uma flor. Aqui flor vai estar no sentido de quê? Da plantinha mesmo, né? Uma plantinha bonitinha, né? Que é cheirosa, que é delicada e tudo mais. Então esse é o sentido aplicado, sentido denotativo apresentado aqui nessa frase. Já o sentido conotativo, nós não vamos ter o sentido literal, nós vamos ter o sentido literário. Tudo bem? Então literário é diferente de literal. Vai ser um sentido figurado. O que seria o sentido figurado? Um sentido mais amplo. Né? Nós vamos pegar características de outras palavras e acrescentar aí a esse contexto. Tá? Então, se eu falo aqui, Paula é uma flor de pessoa. Aqui, no caso, está incorrendo, né? Nós vamos ter aqui o uso de uma figura de linguagem, que é a metáfora. Então, flor implicitamente está sendo comparado a Paula. Tudo bem? Mas aqui nós não estamos falando que ela é uma flor de verdade, uma florzinha, uma plantinha bonitinha. Não. Nós vamos pegar características da palavra flor, né? Que a flor, por exemplo, ela é delicada, a flor ela é cheirosa, ela é bonita, né?
Então, nós vamos pegar esses significados e aplicar a Paula. Tá? Então, estamos falando o quê? Que ela é uma pessoa gentil, uma pessoa educada, uma pessoa que trata bem, entre vários outros significados. Justamente porque eu fiz uma comparação dessas duas palavras. Tudo bem? Então, gente, dependendo de alguns contextos, né, alguns tipos de gêneros textuais vão ter uma maior afinidade a determinados tipos de linguagem. Tá? Então, por exemplo, os textos jornalísticos em geral, como reportagem, notícia, entre outros, artigos também, artigos científicos, vão dar uma preferência maior ao uso da denotação. Você já pensou de nós estamos lendo uma notícia e a notícia é cheia de ambiguidades, de duplo sentido, aí a pessoa fica tentando interpretar o que aconteceu? Ficaria muito complicado, né? Por isso a gente usa uma linguagem mais direta, uma linguagem mais objetiva, tudo bem? Já textos, né? Como poemas, romances, entre outros tipos de textos literários, vão dar uma preferência maior à linguagem conotativa, uma linguagem mais expressiva, uma linguagem que vai explorar outros significados, tá? Então, normalmente, quando a gente abre o dicionário, o primeiro significado vai ser o sentido denotativo. E aí os outros significados vão ser o sentido conotativo. Né? Tem palavras que têm uma página inteira só de significados conotativos. Então a gente precisa estar atento aí a esse detalhe. Tudo bem? Anúncios publicitários também vão usar uma linguagem conotativa justamente para chamar a atenção, prender a atenção do interlocutor. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só comentar lá no Google Sala de Aula que eu estarei respondendo a dúvida de vocês. Tudo bem? Até a próxima aula. Abraço!